Muito bem, meus amigos, agora nós vamos entrar na produção de chá. E chá talvez seja a forma mais clássica de uso das plantas medicinais. Em todas as culturas do mundo se faz chá e de muitas maneiras diferentes se faz chá. E por conta disso, talvez, existe uma dúvida muito grande por parte das pessoas de como fazer o chá. Existem maneiras diferentes para plantas diferentes, né? Então nem todo chá é igual, nem todo processo de preparação de chá é igual, e a gente precisa observar a especificidade das plantas que a gente vai utilizar para poder fazer um chá adequado. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho que 5 maneiras de preparar um chá, usando plantas, usando pó, usando planta seca, bom, de maneiras diferentes, vocês vão ver. E basicamente existem 3 formas de se preparar um chá. A primeira forma é o mais comum, que é por cozimento da planta, é a decocção. E o processo de decocção significa cozimento, e você utiliza ele para plantas secas, duras, rígidas, fibrosas, certo? Porque você precisa tirar o princípio ativo que está no meio dessa trama fibrosa. Para isso, né, para esse tipo de preparação, a gente normalmente utiliza rizomas, que é o caso, por exemplo, do gengibre. A gente pode utilizar a casca de árvore, como aqui no caso eu tenho a casca de mangueira, que é o resíduo que sobrou da produção de pó de casca de mangueira, a gente vai usar a casca de mangueira aqui. Então quando for um tronco, um rizoma, aqui uma casca de fruta, por exemplo laranja, você pode usar a decocção e você pode usar outro método também para a casca de fruta, que é a infusão. Vou mostrar as 2 maneiras que você pode utilizar a casca da laranja, certo? E a infusão é um segundo processo de preparação de chás, onde a gente não cozinha a planta, a gente simplesmente expõe ela à água quente. Somente a exposição à água quente, a mais ou menos 80 graus, ela já está retirando os princípios ativos dessas plantas, dessa droga vegetal que a gente está utilizando, com muita facilidade, então a gente não precisa se preocupar. Tá? Então se você for usar alguma coisa seca, dura, rígida, fibrosa, você usa decocção. Se você for usar, por exemplo, aqui as folhas, como a gente tem aqui eu tenho folhas de abacate, folhas de pata de vaca, se você for utilizar esse tipo de planta, esse tipo de parte da planta, então você usa a infusão. Para infusão também você pode utilizar as flores, né? No caso de flores você pode utilizar a infusão também, porque é uma estrutura muito delicada. E frutos carnosos, né? Você também pode utilizar a infusão, por exemplo, fazer um chá de laranja, um chá de ameixa, você pode usar infusão também, não tem problema nenhum, certo? E o terceiro método de extração através da preparação de chás é a maceração. O que significa maceração? Maceração é o processo em que você deixa uma planta triturada em contato com um solvente, para que ele retire os princípios ativos. Essa maceração normalmente é feita a frio no caso dos chás. E para isso você precisa de um tipo de planta específico, que são as plantas mais suculentas, plantas que têm maior concentração de água na sua estrutura. Como exemplos aqui, eu trouxe o clássico boldo, que no Brasil inteiro as pessoas fazem um chá de boldo macerado, né, na água. Eu trouxe aqui o saião, excelente para tratar o estômago e você pode utilizar na forma de maceração, é muito bom. E eu trouxe aqui a erva botão, que é muito comum também no Brasil inteiro e excelente para tratar o fígado, intoxicações e tudo mais. Essas plantas, como são mais suculentas, a gente vai fazer maceração. Não adianta eu tentar fazer maceração, por exemplo, com pata de vaca, porque a estrutura dela é muito seca, não vai ficar legal. Eu posso fazer com erva baleeira, por exemplo? Pode fazer maceração com erva baleeira. Posso fazer maceração com gengibre? Pode, se você conseguir triturar o gengibre, pode fazer maceração com gengibre. Mas ele é indicado para essas plantas mais suculentas, tem mais água na sua estrutura. Se você for trabalhar com plantas secas, aqui eu tenho baleeira seca, que nós fizemos na aula de secagem, eu tenho alecrim seco e aqui eu tenho camomila seca. Se você for utilizar, qual é o melhor método para eu preparar plantas secas? Depende da planta. Aqui eu tenho folhas e flores, nesse caso, né? Então eu tenho folha de baleeira, folha de alecrim e flores de camomila. Nesse caso, todos a gente pode utilizar a infusão, não precisa cozinhar. Mas aqui no caso da casca de mangueira, que está seca também, eu vou fazer por decocção, porque eu preciso cozinhar e retirar os princípios ativos de dentro dela. Uma questão importante também é o uso dos pós. Os pós medicinais podem ser utilizados para a preparação de chá. Então aqui eu trouxe o pó da mangueira, que nós fizemos ontem, é um pó bem fino,
e nós vamos fazer a experiência de fazer um chá com pó. Você pode utilizar esse chá, essa técnica de usar o pó para fazer, por exemplo, com louro em pó, qualquer coisa que você transforme em pó, né? Mas no mercado, comercialmente, você encontra, por exemplo, louro, você encontra canela em pó, então dá para utilizar também. E se você quiser usar açafrão em pó, excelente, no mercado também tem açafrão em pó. Se você quiser preparar o pó com as plantas que você tem, veja, você guarda, se armazena em muito menos espaço, você tem muito menos chance de estragar também, porque está vedado dentro do vidro. Então dá para utilizar com várias plantas, o que você quiser preparar de pó, depois você pode fazer chá com esse pó também. Tá? Então nós vamos ver, a partir de agora, essas diferentes formas de se preparar um chá. Primeira questão importante, a dosagem. Quanto eu uso de planta para preparar um chá? Bom, se você está lidando com planta fresca, né, eu vou falar aqui a medida padrão, tá? Se você vai lidar com planta fresca, tá verdinha ainda, você não secou, não preparou ela de maneira nenhuma, você vai utilizar uma colher de sopa de planta picada. Lembra da nossa aula de padronização de medidas? Então, uma colher de sopa para plantas frescas. Se você comprou plantas secas, como é o caso aqui do nosso alecrim, lembra quando a gente secou a planta, como reduziu o volume dela? Então a fresca ela ocupava a forma inteira, a seca ela ocupava 1/3 da forma. Porque é uma perda de água e uma perda de volume. Isso significa que se eu tiver se eu pegar a mesma colher de sopa de planta seca, eu vou estar pegando muito mais planta. E em alguns casos eu corro o risco de uma superdosagem, o que não é legal. Então, para plantas secas, eu utilizo a colher de sobremesa. Então é uma colher de sobremesa de planta seca picada para cada xícara de água. Se você estiver trabalhando com pó, vou fazer um chá de pó. Quanto que eu uso de pó? No caso dos pós, como ele está mais concentrado ainda do que a planta seca, né, tem uma concentração muito maior, então você utiliza uma colher de chá de pó para cada xícara de água, certo? Então ficam essas 3 considerações básicas aqui para você. Se for planta fresca, colher de sopa. Se for planta seca, colher de sobremesa. Se for o pó, você utiliza uma colher de chá. E aí você vai me perguntar, mas se eu quiser usar 3, 4 plantas para fazer um chá, como é que eu devo proceder? Eu coloco uma colher de cada um para fazer o chá? Não. Você não deve colocar uma colher de cada um. Você deve colocar uma quantidade proporcional a uma colher. Pode ser uma colher de sopa. Então, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi erva baleeira e eu escolhi mais alguma erva, gervão, e escolhi alecrim para tratar o intestino. Então eu fiz lá erva baleeira, gervão e alecrim. Eu pico tudo junto e pego uma colher de sopa, certo? Ah, mas eu estou lidando com plantas secas. Então você pega o alecrim, por exemplo aqui eu tenho alecrim, eu tenho baleeira e tenho camomila. As 3 são secas e as 3 se prestam a tratar o intestino também, inflamações intestinais. Eu misturo as 3 plantas, né? Vou fazer uma mistura com as 3 plantas dentro do mesmo pote, vou triturar elas o máximo que eu puder e aí eu vou usar uma colher de sobremesa dessa mistura para eu fazer o meu chá, certo? Ah, mas e se eu quiser usar um pouco de seca, um pouco de fresca e um pouquinho de pó? Aí você vai ter que usar o bom senso do quanto você está utilizando. Você deve sempre observar para não haver uma superdosagem, porque pode trazer efeitos colaterais. E tem que observar para não ter uma subdose, porque aí você não vai alcançar os resultados esperados. Via de regra, né, o básico é esse, tá? Você misturou as plantas, você faz a mistura delas e pega uma colherada. Se você misturou vários pós, continua sendo uma colher de chá dessa mistura de pós. Agora, se você vai misturar várias coisas, você tem que ser criterioso e utilizar o bom senso, porque existem milhões de possibilidades de combinação entre as plantas. E aí você vai ter que ver o que é o melhor no caso específico que você está tratando. Uma questão que as pessoas sempre perguntam também é sobre a posologia do chá. Quanto você deve tomar por dia? Bom, varia muito, depende do problema, depende da gravidade do problema, depende da planta que você está usando, depende de um monte de coisa. Então, o que é recomendado? De 1 a 3 xícaras por dia é a média, podendo tomar 4 xícaras por dia sem problema nenhum. Alguns casos, o chá precisa ser tomado na hora que é feito. Não dá para guardar alguns tipos de chá. Mas alguns tipos de chá você pode guardar na geladeira. Ah, mas qual chá eu posso guardar e qual não posso guardar? É conhecendo as plantas. Estude as plantas e você vai entender o que dá e o que não dá para fazer. Normalmente é melhor para tratar problemas respiratórios chás quentes.
E para tratar problemas como estômago, fígado e rins, é melhor um chá frio. Então depende também do problema que você vai tratar, se o chá é quente ou se você espera ele esfriar para tomar, se você pode pôr na geladeira ou não. Se você precisa tomar muito chá ao longo do dia, qual que é a indicação? Prepare já, por exemplo, você vai fazer o seu chá pela manhã, você já faz meio litro de chá, o que equivale aproximadamente a 3 xícaras de chá. Então você faz meio litro de chá, nesse meio litro de chá você coloca aproximadamente de 3 a 4 colheres de planta picada, prepara o chá, coa o chá e coloca na geladeira. E aí você vai tomando ao longo do dia. Em outros casos você vai fazer o chá que você precisa tomar naquele momento, faz e toma. Pode guardar o chá? Pode, desde que seja para consumir no mesmo dia. Não vai fazer o chá hoje para tomar amanhã e depois de amanhã. Não, o chá é para tomar hoje. Fez de manhã, até o final do dia você toma. Amanhã, na hora que você acordar, você joga esse chá fora e prepara um novo chá para esse dia. Porque senão pode acontecer oxidação, pode perder princípios ativos e vai comprometer o resultado que você espera alcançar com esse chá, certo? Então dá para guardar, alguns dá para colocar na geladeira, mas sempre para consumir no mesmo dia. Outra questão importante que as pessoas perguntam é: criança pode tomar chá? Alguns chás criança pode tomar. Antes de 1 ano eu não recomendo nada para as crianças. Por quê? Porque é uma fase muito complicada. O fígado não está pronto, o rim não está pronto, o intestino não está pronto, o estômago não está pronto. E é uma fase que algumas plantas são muito delicadas, tem uma ação no organismo que pode ser prejudicial se utilizado da maneira incorreta. Como a gente não sou eu, não é você que vai lá tratar o filho da pessoa, é a própria pessoa que vai ter que fazer o tratamento, a gente não tem certeza de como a pessoa vai fazer esse tratamento. E ela pode acabar prejudicando a saúde do bebê ou da criança, porque é muito jovem. A partir de 1 ano a gente já começa a oferecer chá. Muita gente dá chá de poejo para criança, por exemplo, quando tem gases ou quando está resfriadinho. E poejo é hepatotóxico, ele faz mal para o fígado. Então precisa tomar cuidado na concentração e na dosagem que se faz. Existem chás que são muito suaves e que podem ser administrados. Por exemplo, chá de erva baleeira para qualquer tipo de inflamação. É excelente e não tem toxicidade. Chá de picão preto, excelente, baixíssima toxicidade. Por exemplo, chá de gervão para gases intestinais em criança. Em vez de dar Luftal, gervão, sem toxicidade. São chás que dá para utilizar. Quais então eu posso? De acordo com a literatura. Você vai ter que estudar e vai ter que entender se uma planta tem uma toxicidade suficientemente baixa para poder ser administrada a uma criança ou não. Certo? Da mesma forma com hipertensos, da mesma forma com pessoas que têm diabetes, que têm vários problemas, e alguns chás podem comprometer, certo? Então, por exemplo, chá de cipó mil homens para quem tem problema no fígado, não pode, né? Então tem que ter essa atenção aí. Chá de saião para quem tem hipotireoidismo, não pode, né? Então tem que conhecer a planta, estudar a literatura e saber em cada caso o que é que você realmente pode utilizar. Crianças um pouquinho maiores, você já pode começar a dar o chá então, e aí você vai respeitando uma proporcionalidade. Você fez 1 xícara de chá, então você não dá a xícara inteira para a criança, você dá 1/4 de xícara. Quando a criança é um pouquinho maior, já tem, sei lá, 5 anos, você dá meia xícara. E depois quando a criança já é maiorzinha, já está o corpo constituído, aí você pode dar 1 xícara ao dia. Depois você passa 2 xícaras ao dia, até chegar ao ponto da fase adulta, a partir de 12 anos mais ou menos, e você já pode dar uma dose normal de chá. Se precisar tomar 3 xícaras ao dia, não tem problema nenhum, tá? Mas respeita esse processo. Então crianças de 1 até 2 anos, mais ou menos, 1/4 de xícara, meia xícara. Depois de 2 até 5 anos, meia xícara, 3/4 de xícara. A partir de 5 anos, 1 xícara inteira. Depois aí vai aumentando gradativamente, tá? Então o chá tem suas dosagens, tem suas limitações, tem o que pode e o que não pode fazer. Importante a gente sempre estar estudando as plantas medicinais para a gente entender em cada caso o que pode e o que não pode fazer. Tem muita gente por aí cometendo erros graves usando as plantas medicinais, porque não estuda, vai só pelo que ouviu, só pelo conhecimento popular, e às vezes essa informação é uma informação que está pela metade, é uma informação que já vem passando num telefone sem fio de várias pessoas e chega em você e você não tem certeza. Então, busque a fundo a informação sobre cada planta. O caso das gestantes também precisa ser observado. Então existem plantas que podem ser administradas para as gestantes. Por exemplo, gengibre para conter enjoos, pode ser utilizado. Erva baleeira no caso de inflamações, pode ser utilizado. Utilizar o gervão no caso de prisão de ventre, pode ser utilizado. Mas outras plantas não podem.
Então, melão de São Caetano, abortivo, guiné, abortivo, bom, a maioria das plantas medicinais, canela, cravo, guaco, são todas plantas que têm alguma ação sobre o útero. Algumas têm ação teratogênica, que significa que causa deformação genética na formação do embrião. Algumas causam problemas na divisão celular, outros causam deformação no feto, outros causam perda de peso no feto, outros causam aborto propriamente dito. Então precisa estudar a planta para fazer a melhor indicação nesse caso também, e sempre, no caso das crianças, no caso das gestantes, no caso dos idosos, sempre recomendar a pessoa que faça o acompanhamento médico durante o tratamento para garantir que que nenhuma variável aí vai se perder no caminho, porque como eu disse, a gente não está acompanhando diretamente essa pessoa, ela é responsável pelo tratamento dela, a gente não sabe como ela vai conduzir esse tratamento. Então é importante ter um outro profissional que acompanhe de perto o tratamento dela quando nós mesmos, para nós não é possível fazer. Se é na casa da gente, um parente nosso, alguém que a gente conhece, que a gente tem controle, tudo bem. Mas se é um terceiro, um paciente que você está tratando, ou alguma pessoa que te procurou, é importante sempre recomendar, nesses casos principalmente, o acompanhamento médico. Do mais, dá para tomar o chá, dá para fazer chá de diversas maneiras, e dá para fazer tratamentos importantes apenas fazendo chás. A primeira forma de chá que eu vou apresentar para vocês, então, é a decocção, que é por cozimento. Nesse caso aqui, eu escolhi 3 plantas que podem tratar tanto inflamações gerais no organismo, como podem tratar também a glicemia, podem baixar a glicemia com muita facilidade. Então eu escolhi o gengibre, a casca de laranja e a casca de mangueira. Certo? Então eu tenho um rizoma, eu tenho um fruto e eu tenho o tronco de uma árvore, uma casca de árvore. Como é que eu vou fazer para preparar isso? Primeiro eu tenho que higienizar tudo isso. A casca da mangueira, obviamente, não preciso higienizar agora. Mas esses dois aqui precisam ser lavados com sabão, já estão lavados. Então você vai pegar a sua buchinha, aquela buchinha especial de lavar plantas medicinais, com detergente neutro, e vai esfregar essas plantas para tirar todos os resíduos e possíveis contaminações que podem haver. Quanto eu preciso disso? Eu vou precisar de uma colher. Nesse caso aqui, eu vou precisar de uma colher de sopa dessa combinação aqui. Então vamos lá. Vou começar preparando a casca da laranja. A casca da laranja, para eu trabalhar com decocção, eu vou cortar ela em pedacinhos. Depois eu vou mostrar como é que a gente usa ela na infusão, tá? Mas eu vou precisar cortar ela em pedacinhos. Essa opção de cortar em pedacinhos está porque eu vou ter que cozinhar o gengibre, eu vou ter que cozinhar a casca de mangueira, então eu vou fazer de uma forma que eu também cozinhe a casca da laranja, tá? Então vamos comigo aqui. Tendo tirado a casca da laranja, agora eu vou cortar ela em pedaços menores. Já está picada. Agora eu vou para a preparação do gengibre. Agora eu vou picar o gengibre bem pequenininho para acompanhar a laranja. Temos gengibre e laranja. O último ingrediente é a casca de laranja, a casca de mangueira, mas essa nós não vamos misturar aqui. Então eu vou pegar aqui o meu canecãozinho, onde eu vou ferver, uma xícara de água, porque é a proporção que eu vou fazer uma xícara, certo? Então, dessa mistura de cascas, eu vou pegar uma colher, vou misturar aqui, ó. Misture bem essa casca e esse gengibre. E pegue uma colher de sopa. Uma colher de sopa. E a casca de mangueira, eu vou colocar um pouquinho dela. Ah, vai colocar uma colher cheia? Não vai colocar? Vou colocar quase uma colher cheia de casca de mangueira, colher de chá. Agora isso aqui vai para o fogo e vai ferver por pelo menos 2 minutos.
Agora que já ferveu por 2 minutos, já levantou fervura e já ferveu por 2 minutos, eu vou desligar o fogo e nós vamos deixar ele abafado por pelo menos 5 minutos. E depois a gente vai preparar, vai colocar o chá na xícara. Agora que já se passaram os 5 minutos aqui do abafamento do nosso chá, nós vamos coá-lo, né? Vamos usar uma peneirinha. Vamos coar o chá na nossa xícara. Está pronto. Um delicioso chá de gengibre, casca de laranja e casca de mangueira para controlar inflamações de vários tipos e também para controlar a glicemia.